Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closers, o seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Estou de volta à sede da Resultados Digitais e hoje o nosso convidado é o Thiago Gabri. O Thiago é responsável VP aqui da área de vendas da RD. E quer se apresentar, Thiago, por favor? Pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Thiago, sou responsável aqui pela área, nossa área de aquisição direta de clientes, nossa área de inbound sales. Estou aqui na Resultados Digitais desde julho de 2013, então já tem um tempinho, a gente brinca que são anos de cachorro, né? Então parece que são já 10 anos aqui na empresa. E a ideia é dividir com vocês um pouquinho de como que foi essa história, por que a gente passou até chegar onde a gente está hoje, né? Perfeito, perfeito. Como o Thiago comentou, o tema desse episódio do podcast é o caminho de vendas até os 3.000 clientes. Então a gente vai investigar um pouquinho como o time da RD se comportou ao longo dessa trajetória, que hoje são mais de 3.200, é isso, Thiago? A gente já está com... Esse mês a gente deve passar dos 4.000. Não, 4.000 clientes. 4.000 clientes. Uhum. Perfeito. Então, Thiago, nessa primeira fase onde a gente tem até 5 reps no time, qual que era o desafio daquela época? Era encontrar o Product Market Fit? Como desenhar um processo que funcionasse? Como é que foi para vocês esse momento até os 5 primeiros reps ali? Eu acho que a Resultados Digitais passou por duas etapas que eu acho que são muito comuns em startups, né? A gente teve a primeira etapa ali até o ano de 2013, até a época que eu entrei, um pouquinho antes, que quem vendia eram os sócios, né? Então a Resultados Digitais tem 5 sócios e eles faziam um processo de prospecção e um processo de vendas. Então acredito que nessa primeira etapa tinha muito disso, de validar o mercado, de entender realmente como que o produto era aceito, quais eram as principais dúvidas dos clientes. E até foi na linha de vamos vender para qualquer cliente e ver o que acontece depois. Sim. E aí depois a gente resolve com aqueles que não tiverem muito fit e não forem ficar. Aí para o mês de 2013, quando eu entrei na RD, a gente já estava numa etapa muito mais de conseguir identificar quem era o cliente ideal. Então a gente passou a ter no processo de vendas um processo muito mais de qualificação, né, de conseguir filtrar melhor esse cliente que entrava para trazer o cara certo e evitar o churn ali logo depois. Os principais desafios da época eram conseguir era conseguir, acho que, encontrar um modelo mais claro para poder fazer isso, né? Então, assim, de conseguir dizer, como que funciona o meu processo de abordagem, como que funciona o meu modelo de avaliação, como que a gente estrutura esse processo de vendas. Então, bem logo na entrada, a gente foi... Aí acredito até aí, de julho a outubro de 2013, a gente gastou muito tempo no desenho do processo de vendas. Quais eram as etapas que a gente tinha, como que essa etapa acontecia. Foi, vamos dizer assim, uma preparação para começar depois a escalar o time. Entendi. E nessa segunda fase, com o primeiro gerente de vendas ali, a primeira camada entre os CEO e reps, como é que foi a transição aqui para a RD? O que você acha que vocês fizeram de certo, de errado nessa primeira contratação, vamos dizer assim? Certo. O processo nosso, na verdade, de criação de equipes foi muito orgânico. Assim. A gente tinha 2 vendedores, eu e um outro vendedor bom, eram praticamente os vendedores do time, né? Era um time de 3 pessoas. E basicamente o que a gente começou a fazer foi contratar outros vendedores e aí já começou a contratar na pegada de, você contrata e você já começa a treinar e você continua vendendo. Na época o nosso diretor de vendas era o Eric, então ele se dividia entre a área de vendas e a empresa. Então a gente acabou utilizando muito o processo de nós vendedores irmos treinando os outros vendedores novos, contratando os vendedores novos e com isso conseguir começar a estruturar o time. Em fevereiro de 2014 foi quando a gente teve um diretor de vendas mesmo, sem ser o Eric, né? Foi quando entrou o Yonan aqui pra gente, e pra gente acho que foi bastante natural o processo de entrada dele, era uma coisa que a gente já queria, né? Principalmente porque não tinha alguém dedicado totalmente para vendas, então a aceitação acho que foi super positiva, e os cuidados principais que a gente teve que ter foi de fazer com que ele entendesse o modelo de negócio, entendesse mais a empresa, para que ele conseguisse realmente levar o time e conseguir trazer bons resultados. Legal. Justamente essa terceira fase que tu comentou de contratação em massa, né, de começar a trazer mais e mais vendedores, qual que era o desafio? Era garantir, como é que vocês garantiam a eficácia desse time que já estava crescendo rápido, pelo que tu comentou? Acho que a dificuldade principal foi na primeira etapa de contratação mais massiva, vamos dizer assim, quando a gente realmente abriu para começar a contratar, a gente conseguiu ir muito atrás do talento, assim. Então, como eram poucas pessoas, então a gente precisava contratar 1, 2, 3 pessoas, era mais fácil conseguir gente muito boa, que aprendia sozinho, que conseguia praticamente se virar. Então, você dava ali eu lembro quando eu entrei na RD, o meu programa de treinamento era, Thiago, lê o blog aí, tem os materiais educativos, lê tudo aí e começa a vender. Quando a gente começou a
a escalar e muito mais na linha de especialização, de trazer realmente pessoas com experiência já em vendas, mas que tinham pouco conhecimento de marketing digital ou do nosso mercado, foi importante que a gente começasse a estruturar um pouco melhor o processo de contratação, o processo de treinamento e todo o processo de acompanhamento que esse novo funcionário tinha depois. Né? Então acho que assim, é muito importante que antes de você escalar para um próximo passo e uma contratação em massa, você realmente prepare terreno para isso. Né? Então tenha pelo menos assim o teu processo de vendas bem desenhado, o que deve acontecer em cada etapa, quais são as perguntas que o seu lead tem que responder, quais são os mínimos que ele tem que entregar em cada uma das etapas para que você consiga escalar. Sem isso é muito difícil, provavelmente os teus vendedores vão sofrer muito nesse processo até você conseguir ganhar escala. Né? Então acho que esses foram os principais desafios. O playbook também é muito importante nessa etapa, né? Para que cada vendedor entre e acelere mais o crescimento e aprendizado assim, dele, né? a gente aqui na RD acho que demorou um pouco mais do que deveria para ter o que a gente gosta como playbook mesmo, assim, um material realmente bem completo e tal. A gente tinha uma série de conteúdos, acho que o inbound ajuda muito nisso também, né? Como a gente é uma empresa que trabalha no modelo inbound, produz muito conteúdo para atrair lead, a gente acaba usando esse conteúdo também para treinar os nossos vendedores, treinar os nossos funcionários. Então, a gente tinha uma série de conteúdo, a gente criou um roteirinho ali do que o vendedor deveria ler e como que ele deveria aprender. Uma coisa muito importante que a gente fazia e faz aqui na Resultados Digitais e que ajuda muito as primeiras semanas do vendedor ali, o que ele tinha que fazer era ativar uma conta do RD Station. Então, a gente criava uma conta fictícia, ele fazia realmente a implementação do RD Station para essa conta fictícia. Isso ajudava também ele a entender melhor o produto e ver na prática quais eram as dores que o cliente via, os potenciais bugs que o sistema tinha. Então, pontos fracos, então isso também ajudava bastante. Acho que isso, a gente conversando com o Eric uma vez, ele pediu para a gente prestar bastante atenção na proposta de valor, né? Eu acho que esse hands-on do vendedor no produto ajuda ele a entender qual é a principal mensagem que ele tem que passar para o cliente quando você está começando, né? Com certeza, eu acho que esse é o ponto principal. A gente até, acho que no meio do ano passado deu uma diminuída nesse processo a gente acabou mudando o modelo de entrada, de treinamento e acabou tirando essa parte do RD Station. A gente sentiu muita falta depois, porque realmente o vendedor tinha mais dificuldade de explicar. Então, no nosso caso, o cara cria lá um blog fictício ou pega um negócio de um amigo e realmente implementa o RD, estratégia de inbound, cria landing page, faz disparo de e-mail. E eu acho que ele, como muitas vezes esse cara que a gente contrata não é o cara do marketing, ele sente as mesmas dificuldades que um cliente nosso sente quando ele vai implementar. Então ele passa pelo processo que às vezes um CEO de uma startup passa de entender o processo, de começar a desenhar, de aprender a mexer numa ferramenta que ele não está acostumado. Então isso ajuda também ele a criar mais empatia com o lead na hora que ele vai vender depois. Então pra gente foi super importante. Não. E essa parte que tu comentou até de especialização do time de vendas, né? Eu sei que para vocês tem a área de agências que é bem especial, isso é um reflexo bastante do que acontece lá fora, mas como é que foi a especialização do time de vendas para, por exemplo, agências ou de repente software, como uma vertical bem forte de vocês? Como é que foi? Acho que de novo foi algo, digamos que natural e na linha de teste que acabou ficando, né? A gente tinha algumas hipóteses, principalmente relacionadas a segmentos, né? Que alguns segmentos funcionavam melhor do que outros para a gente. Então a gente fez uma validação bem rápida relacionada a taxa de retenção desses clientes nesses segmentos. Então a gente entendeu que clientes da área de educação e da área de tecnologia, principalmente clientes SaaS, tinham uma taxa de retenção muito mais alta do que de outros segmentos. E a gente resolveu começar a testar isso. E o nosso objetivo principal na época de segmentar foi como que a gente tirava mais proveito desses leads, especializando discurso, especializando marketing, conseguindo realmente trazer um pouco mais de qualificação para o nosso vendedor que atendia esse segmento. Isso acabou se provando. Assim, hoje, por exemplo, na área a nossa equipe de empresas que atende empresas da área de tecnologia, hoje eles conseguem fazer quase que o dobro da conversão que as equipes que trabalham com leads genéricos, né? E isso está muito relacionado à especialização de discurso. A gente também tem um time mais maduro, né? A gente acaba alocando para esse segmento um time mais maduro, um time que já tem uma experiência um pouco mais ampla. E isso ajudou a gente a desenvolver e a melhorar também a eficiência nesses segmentos, né? Vocês têm um blog específico, né? Eu estava conversando com o André, se não me engano, uns
2 anos atrás, para agências, Isso, né? a gente tem um blog específico para agências. A agência pra gente foi natural, é o nosso canal Sim. principal. A gente gera praticamente Distribuição, metade né? das nossas vendas por mês vem das agências. Então a gente tem um blog específico que fala só para agências. A gente tem hoje um time dentro do marketing focado especificamente só para agências. A gente tem agenda específica para eles dentro do Summit. A gente tem agenda para eles dentro do On The Road. Então a gente realmente usa eles com foco principal. No caso dos segmentos de inbound, de educação e tecnologia, a gente tem também uma pessoa dedicada dentro do marketing para isso. E a gente também tem ali uma produção de conteúdo especializada, um tipo de lançamento, uma segmentação de base, né, e um estudo melhor das pessoas para conseguir lançar e se direcionar para esse público, que é o nosso público principal, vamos dizer assim. Entendi, perfeito. E cara, para 2016, o que é o teu principal desafio aqui como gerente de O vendas? principal desafio nosso agora eu acho que é otimizar e trabalhar cada vez mais a eficiência do time. Assim. A gente, acho que é natural numa empresa que cresce muito rápido, a gente durante muito tempo foi resolvendo o problema da nossa falta de eficiência com mais gente. Então, na prática, eu precisava vender mais, ao invés de trabalhar para deixar o meu time mais eficiente, para que eles conseguissem vender mais, que é um processo longo, é um processo de treinamento, é um processo que demora, a gente foi na linha de encher de gente. Então, vamos botar bastante gente ali dentro do processo para conseguir realmente vender mais ou entregar os mínimos dos números. Agora a gente está indo numa outra linha. A gente está indo numa linha muito mais de enxugar, né, de manter um time mais enxuto e aí cada vez otimizar mais os resultados. Então, entregar mais oportunidades. A gente implementou o programa de SDR, a gente está fazendo uma remodelação nele agora para entregar leads mais preparados para a equipe de vendas. Né? O nosso objetivo aí até eu acredito que o primeiro quarto do ano que vem conseguir dobrar a eficiência que a gente tem do time do que a gente tem hoje, porque a gente espera ter aí nesse mesmo período do ano que vem. Perfeito. Produtividade, então, é a palavra aí desse ano para vocês. Com certeza. Com certeza, fazer mais com menos. Acho que esse é o caminho natural, acho que de qualquer empresa. A gente cresce muito rápido, enche de gente, e aí depois para conseguir continuar crescendo precisa conseguir fazer com que essas pessoas sejam mais eficientes. Né? Com certeza, é isso aí. Obrigado então, Thiago, pela participação, pelo teu tempo. Um abraço aí, valeu. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.